Dando continuidade à nossa aula de História, vamos para a página 94. Escreva V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Primeira frase. Assim que chegaram às terras que hoje são Brasil, os portugueses encontraram diferentes pedras preciosas? Não, né? A primeira riqueza encontrada no Brasil foi o pau-brasil. Então, risca diferentes pedras preciosas. E no lugar dessas três palavras, você vai escrever pau-brasil. Aí você vai reescrever essa frase, número 10, corrigindo a frase. Vai ficar assim, ó. Assim que coloca F, né, falsa. Assim que chegaram às terras que hoje são Brasil, os portugueses encontraram pau-brasil e começaram a explorar las. Las não. Tira o las e coloca lo, porque estamos falando de pau-brasil, né? Explorá-las quando era pedras preciosas. Tira o las, coloca lo. Segunda frase. Como forma de pagamento pelo trabalho, os portugueses ofereciam aos indígenas mercadorias como espelhos e ferramentas. Certinho. Terceira. Para evitar que outros povos europeus também explorassem o pau-brasil, Portugal enviou outras embarcações para a América. Verdadeiro, né? Foi a ajuda que ele pediu da guarda portuguesa para tomar conta, né, do litoral. Última frase. O pau-brasil não foi explorado. Claro que foi. Essa frase é falsa. Risca aí, não foi explorado. Aí você vai reescrever essa frase no 10 assim. O pau-brasil foi muito explorado. Aí o finalzinho. Pois sua madeira não agradava aos europeus. Risca também, está errado. Risca. Sua madeira não agradava aos europeus. Vamos reescrever essa frase. Aí você reescreve dessa maneira. O pau-brasil foi muito explorado, pois do seu tronco era extraído um corante usado para colorir tecidos, né? Mais ou menos assim. 11. Cite um dos motivos que dificultaram o progresso do sistema de capitanias hereditárias. Capitania hereditária foi quando o Brasil foi dividido em lotes, né? Em pedaços de terra, porque era um país muito extenso, não tinha como tomar conta daquele país todo, então o rei de Portugal dividiu em lotes de terra, que foram chamados de capitanias hereditárias. Lembra disso? Então, qual foi o motivo? Cite um dos motivos que dificultaram o progresso do sistema de capitania hereditária. Quem lembra? Foi a falta de conhecimento da região, né? Eles não conheciam a região. Conflito com os indígenas também, que os indígenas não aceitavam os portugueses, né? Então havia conflito, revolta, luta mesmo entre indígenas e os portugueses, né? E também falta de auxílio por parte do governo português, porque o governo distribuía os lotes de terra, mas não ajudava a plantar, a colher, tudo isso precisava de dinheiro, e o governo não ajudava os donos da capitania hereditária. Quem recebeu esse lote de terra tinha que sozinho fazer ela prosperar, né? Então você pode escrever mais ou menos isso. Falta de conhecimento da região, conflito com o indígena, falta de ajuda do governo português, tá? Não precisa ser igual a tia Valéria, não. Pode colocar a sua resposta. Para 95, sobre o sistema de capitanias hereditárias e a formação das primeiras cidades, leia as frases a seguir e faça a relação entre as colunas. O rosa, o primeiro. Como o sistema de capitanias hereditárias não funcionou da maneira esperada, o completa. Rei de Portugal criou o governo geral, né? Porque as capitanias não deram certo, né? Então ele criou o governo geral. Segundo quadrinho, Tomé de Souza, primeiro governador geral, tinha a tarefa de comandar todas as capitanias, né? Em Salvador, primeira capital, nas áreas mais altas foram erguidas belas casas, igrejas, construções militares e prédios públicos para soldados, padres e comerciantes e pessoas ricas. Lembra que Salvador foi uma cidade construída, né, bem no alto. Então, em cima moravam as pessoas com mais condições e na parte de baixo as pessoas com menos condições. Nas áreas mais baixas, né, de Salvador, foram construídas casas mais simples, em ruas estreitas e de pouca iluminação, onde viviam as pessoas mais pobres, né? A tia Valéria acabou de explicar. 13. Como vimos, patrimônio histórico-cultural, sublinha,
Patrimônio histórico-cultural é um conjunto de manifestações e obras produzidas por uma sociedade ao longo do tempo, né? Então, procure no diagrama as palavras do quadro que estão relacionadas ao patrimônio histórico-cultural de uma sociedade. Você vai procurar essas palavras aí, né? Que é o patrimônio histórico-cultural. Vai procurar aqui no diagrama, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, pode chamar a tia.